Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à minha live. É uma alegria estar com vocês hoje, mais uma vez nessa live, de aquecimento para a nossa Masterclass incrível que vai ser no dia 24, tá bom? 24 agora de agosto. Aguardando vocês entrarem, pessoal entrando agora, participando. Na nossa live passada falamos sobre vocação existencial. Se você assistiu, se você gostou, compartilha com o pessoal, mostra ali o aviãozinho, coloca pelo WhatsApp, o que você achar que vale a pena, mostra lá para o pessoal. Com certeza, alguma coisa útil eles vão gostar. E na live de hoje, nós vamos falar sobre planejamento emocional. É um tema que acredito não é muito fácil de ouvir sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Afro Stefanini II, sou psicoterapeuta, sou psicólogo, escritor, também sou comunicólogo, Dei aula aqui na faculdade durante 4 anos na comunicação social. Porém, hoje, como especialista em psicologia positiva, escritor de livro na área desta psicologia positiva, eu agora também sou professor na pós-graduação do Instituto Romani, um instituto que está aí crescendo, que está acontecendo aí lá de Minas Gerais, um instituto muito especial. Então, a live de hoje, nós estamos realmente muito felizes com a sua presença. Aqui o pessoal chegando, gratidão, muito feliz com a sua presença e pedindo que você possa, nesse momento, se quiser, pegar uma caneta, pegar um papel, se sentir à vontade para anotar, tá? Muita gente depois passou para mim no direct, puxa, eu queria ter anotado na hora, feito umas perguntas, mas então é legal você realmente pegar, anotar, às vezes você vai poder ser beneficiado com alguns esquemas que possam aparecer aqui na nossa fala e que tenham para você ali um painel de conteúdo, muito valioso. Bom, a nossa live de hoje, como eu disse para você, é em torno de um tema que desde 2017 eu desenvolvo. Em 2017, eu ministrei um curso chamado Planejamento Emocional para a Construção de Metas Felizes, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e também em Porto Velho, Rondônia. Estava sendo ministrado aqui também em Cuiabá por um outro psicólogo amigo nosso que fez esse mesmo tema. Então estavam em 3 turmas ao mesmo tempo acontecendo e naquela época nós estávamos exatamente tocando na raiz do início do processo, do sentido, que viria depois a se transformar no programa de aprimoramento, de alinhamento das prioridades de vida, que é o PAP, que é hoje o que nós chamamos do programa Seja Original. Então você que está aqui pela primeira vez, que nunca ouviu falar, nem sabe quem sou eu ajudo você a despertar a sua originalidade, aceitando a si mesmo. É sobre isso que eu quero realmente falar, é sobre isso que eu quero realmente te ajudar. Você ser capaz de encontrar a sua originalidade aceitando a si mesmo. Então, o que é essa ideia de planejamento emocional? Vamos entender isso de uma forma bem simples. Quando a gente fala na palavra planejamento, geralmente a gente já entende isso em alguns lugares. Por exemplo, planejamento financeiro, você precisa ter uma ideia geral do quanto que você recebe, quais são os seus gastos e como você vai distribuir da melhor maneira esses pagamentos, e o que você tem para poder utilizar para você não ficar em dívida. Então você precisa fazer um planejamento financeiro para você não exceder os gastos e, se possível, economizar. Isso na sua casa, isso na sua empresa. É uma regra básica de equilíbrio, tá vendo? Se você faz um plano de negócios, você está querendo entender para onde você quer chegar.
E um planejamento também, você quer entender para onde você quer chegar, justamente para que você possa sair do ponto atual e ir para um ponto melhor. E isso é importante, porque a vida, para ela poder ter cada vez mais sabor, cada vez mais sentido, ela realmente está chamando cada um de nós para subirmos degrau por degrau. Não tem um programa de estagnação da vida. A vida não está de jeito nenhum dizendo que nós temos que ficar onde estamos, apesar de muita gente quase sempre se queixar de que as coisas não estão melhorando, as coisas não estão evoluindo na sua vida, mas o ponto central geralmente é a estagnação. A pessoa não tem feito nada diferente para alcançar resultados diferentes. E isso, às vezes, tem certas falas, né? Tem certos ditados populares, e é sobre isso. E quando a gente não faz nada diferente, de fato não temos resultado diferente. É uma coisa tão, às vezes, óbvia, chega até a parecer muito boba, mas está dentro da lei da vida. De fato, a vida, ela pulsa renovação, ela pulsa inovação, ela pulsa movimento. Tanto é que equilíbrio não é a capacidade de deixarmos tudo no seu devido lugar sem nunca ter nada que nos perturbe. Equilíbrio é o movimento que fazemos diante das contradições da vida. É quando nós sabemos nos movimentar, quando nos empurram para cá e a gente sabe dobrar e virar e continuar para lá. Quando nos empurram para cá, nós sabemos desviar, continuar, porque nós temos um foco, porque nós temos um farol. Este farol, ele não é apenas na área financeira, também não é apenas na área do negócio, também não é apenas na área da carreira. Aliás, todo este foco em todas essas áreas, eles são, na verdade, uma consequência que começa num ponto maior. É o seu planejamento na vida. O planejamento que você quer, a pessoa que você quer se tornar daqui para frente. A pessoa que você quer se tornar daqui para frente não é um plano rígido. Não é um planejamento como se você construísse um produto enlatado dentro de uma fábrica. Na verdade, é um cultivo. É muito mais orgânico do que essa ideia de mecânico. Vai fazer assim, assim, assim. O planejamento emocional para uma construção de metas felizes, ele ajuda você a ter uma ordem sobre o que precisa ser prioridade para que você possa colocar metas felizes na sua vida. Isso porque a cada momento nós estamos sendo atingidos por propostas e mais propostas que nunca param de dizer que para lá é o nosso melhor caminho, para ali é o nosso melhor caminho. E geralmente o que acontece? Nós caímos realmente nas ideias dessas propostas. E caímos num redemoinho que demora às vezes muito tempo para sair. E quase sempre não saímos dali ilesos. Pode ser um relacionamento que você achou que deveria manter e isso só te prejudicou. Pode ser a ideia que você deveria manter de ficar sozinho muito tempo e depois, quando um determinado período da sua vida passou, você se lamenta porque ficou sozinho durante muito tempo. Pode ser uma sociedade que você não aceitou, pode ser uma sociedade que você aceitou de forma apressada e você não soube olhar melhor os pontos do negócio ou os pontos daquele sócio. Pode ser um projeto pessoal, uma cidade que você decidiu morar assim de uma forma impulsiva e chegou lá, não era nada daquilo. Ou o emprego que você foi e de repente também não era nada daquilo. Ou depois, quando as oportunidades apareceram, você não aceitou e depois você lamenta hoje. Veja, não é fácil fazer escolhas. Se fosse fácil, se fosse brilhante para todo mundo realizar escolhas assertivas, escolhas conscientes,
estávamos aí beirando um mundo de pessoas saltitantes e felizes a cada esquina. Mas não é isso que nós vemos. Nós vemos, na verdade, um conjunto de pessoas muito angustiadas com as escolhas que fizeram. E por isso mesmo, lidar com a vida de qualquer jeito, empurrando com a barriga, não é um bom negócio. Nós podemos, de vez em quando, olhar uma situação, pedirmos um tempo um pouco maior para decidirmos se queremos ou não, normal. Ninguém tem que decidir nada rapidamente em algo que pode trazer consequências muito sérias durante longo tempo para a vida dela. Mas acreditar que esse projeto existencial chamado a tua vida, a minha vida, a vida de qualquer pessoa, é um projeto que a gente tem que colocar assim, vamos ver o que vai dar, vamos fazer de qualquer jeito. Não é um bom negócio mesmo, porque de você não escapa. E qualquer coisa que seja escolher algo para você, nós vamos sentir isso de maneira intensa as consequências. Não vamos sentir isso como se fosse com outra pessoa. Nós é que vamos sentir realmente as consequências. Então, assim, escolher um lugar de qualquer jeito, escolher uma profissão de qualquer jeito, escolher não é por aí. Nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para vivenciar relacionamento de qualquer jeito, carreira de qualquer jeito, profissão de qualquer jeito, vida na sua família de qualquer jeito, mas principalmente o seu desenvolvimento pessoal de qualquer jeito. Veja que eu já estou falando vários pontos do que significa isso, planejamento emocional. É uma habilidade que eu coloco isso a partir de técnica, de conhecimento, de botar luz. Luz em vários pontos que, na verdade, eu empurro de uma forma subconsciente. Que eu acredito que o tempo vai mudar, a vida, o acaso vai me ajudar. Tem até aquela música, né, do Titãs, que é de Epitáfio. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Será? Não é bem assim que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. É que quando eu fico distraído e não foco no que eu quero desenvolver dentro de mim, tudo que vai acontecendo, eu não presto atenção com toda a exatidão nas consequências. Então parece que as coisas não têm tanta importância. Mas quando você coloca como planejamento primeiro, antes de financeiro, carreira, estudantil, projetos, planejamento de quem você quer ser na sua vida, isso muda completamente. E a primeira coisa que você começa a ganhar nisso é uma grande clareza existencial. Mas eu preciso também te dizer que muita gente confunde planejamento emocional com cronogramas de atividades. Eu faço meu planejamento emocional, eu faço yoga, eu faço meditação na terça, eu faço academia de segunda a sexta, eu faço bike, eu toco violino, eu saio com a minha família no final de semana, eu passeio com meus filhos, eu tenho um planejamento emocional muito legal. Isso não é planejamento emocional, isso é um cronograma de atividades. Ele está dentro de um planejamento emocional, mas também não está dentro por acaso. Ele precisa fazer sentido lá no ponto inicial em que você, no seu planejamento emocional, você realmente definiu, você realmente descobriu, né, fatores internos, elementos, os ingredientes da semente que você é e que tipo de frutos você veio dar à vida. Para a vida, veio dar ao mundo. Ou seja, não é assim, eu vou viver de qualquer jeito e vou ter o melhor resultado interno dentro de mim por conta disso. A vida não é uma experimentação de desperdício. Não existe, por exemplo, uma lei de desperdício na natureza.
cada vez mais que biólogos, cada vez mais que pessoas que estudam os fenômenos da natureza, sismólogos, cada vez mais que o pessoal que estuda meteorologia, de várias áreas que você possa pensar, do clima a questão da biologia, das plantas, ou lá na genética também, não importa, ou aqueles que estudam os fenômenos dos átomos. Todos os que começam a estudar mesmo e tocam nas obras da vida, nas obras da criação, com profundidade, com seriedade, então estão cada vez mais convencidos. Não tem nada que seja feito para nada. Ou seja, algo que eu possa até não entender qual é a utilidade disso hoje, não diz que isso não tem utilidade. Diz que eu não entendo a utilidade disso agora. Eu não entendo a utilidade de tal planta lá na Amazônia, o que ela pode ajudar, em que ela pode ajudar, mas eu tenho certeza que nela alguma utilidade tem, porque quanto mais eles estudam, mais eles entendem as complexidades que o próprio ecossistema vai mostrando. Uma situação que acontece lá num outro continente, às vezes a solução está aqui nesse continente, pela formação de determinadas substâncias que uma planta possa produzir e que vai ajudar ali numa doença tal. Vejamos que isso nos dá uma dimensão para olharmos a nossa vida com um pouquinho mais de amor, com um pouquinho mais de profundidade, porque não tendo lei de desperdício no universo, nem você, nem a sua vida, nem o que você está fazendo agora, nem onde você está agora é desperdício. Tudo está mostrando cada vez mais um grande processo de aproveitamento. Então, essa ideia de que eu vou fazer uma vida feliz, eu vou fazer uma vida repleta, eu vou fazer uma vida plena, preenchendo a minha vida de um monte de atividades incríveis, né? Um monte de atividades criativas. Eu adoro a criatividade, sou uma pessoa criativa, mas não é isso, isso é um cronograma de atividades. O planejamento emocional para a construção de metas felizes, ele começa nesse ponto onde você entende um propósito, descobre o seu propósito, né? Entende isso com profundidade e coloca isso a serviço da sua própria vida, beneficiando todos que estão ao seu redor. Não é qualquer um, não, são todos. Por quê? Porque o ser humano, ele consegue às vezes entender que algo é bom. O ser humano às vezes consegue entender que algo é útil, que algo evolui, quando ele vê isso acontecendo na vida de alguém. Você sabia? É muito complexo às vezes a ideia de entendermos o que é bom só pelo conceito. Nós precisamos às vezes ver a prova, ver que está funcionando na vida de alguém. Por isso que pessoas que realmente vivem o que elas dizem, elas produzem ajuda, elas produzem um caminho de transformação para as outras pessoas. Senão, fica só na base do discurso. Eu sentia isso com toda a verdade do meu coração. Imagine uma pessoa que já tinha 2 filhos e que depois desse momento ele resolve ter o 3º filho com a sua esposa. E eu era um publicitário, já estava bastante engajado nesse caminho. A criatividade sempre me fascinou de várias formas, tanto é que, além da publicidade, a composição de músicas, a criação de peças, muito do caminho artístico sempre foi muito forte dentro de mim desde criança. Mas quando nós tivemos a experiência de não termos tido a oportunidade de termos nosso 3º filho, eu precisei fazer uma reavaliação inteira sobre o que é perenidade e o que é um átomo de segundo. O que é o que permanece e o que é mudança quando você sonha com algo e de repente não tem mais. Não vem mais, não acontece mais. Então, para que planejar? Para que pensar? Para que
Para que pensar além? Para que ver meu futuro? De repente tudo pode acabar, de repente tudo pode ser tirado de você. Mas essa era uma visão muito pequena da minha parte, porque eu estava tendo apenas uma visão sobre o que eu te disse, um cronograma de atividades para uma vida. Eu ainda não tinha percebido que o senso realmente da coisa é nós estarmos sendo capazes de entender o que nos tornamos a cada momento que as experiências chegam. Todos nós somos levados a vivermos experiências de contraste. Você já percebeu? Tem hora que está tudo tão legal, tudo tão bom, tudo tão agradável. De repente vem aquele momento desafiador. É um parente que está doente, é uma crise financeira, é uma briga dentro da família, é um problema lá nos negócios, é um desafio com o cliente, é alguma coisa com a sua saúde. E a gente fala, mas como assim? Eu estava aqui, ó, parece aquele pessoal que fica segurando os pratos no circo, rodando os pratos, e você pergunta para você mesmo, mas eu estava ali, ó, mantendo os pratos em movimento, tentando ver todas as coisas, como que isso aconteceu comigo? É porque não é assim que funciona a matemática da evolução íntima, da evolução interna. Não é sobre a gente achar que pode, cada coisa está no seu devido lugar e a nossa vida vai estar fotograficamente perfeita o tempo todo. Porque a vida, o universo, as leis da natureza não se importam se nós queremos manter as coisas no seu devido lugar pela nossa insegurança ou pelas nossas dificuldades íntimas de querer crescer. Então a gente tenta ficar aqui num lugar seguro. Não. O que o universo quer é evolução. O que o universo quer é aprimoramento. O que o universo quer é crescimento e despertar da consciência. E acredite, isso vai acontecer de uma forma ou de outra, porque nós não somos aberrações da natureza, nós somos obras da natureza e a natureza é maior. As forças dos acontecimentos, eles não são peças de um xadrez de manipulação na nossa vida. Eles são, na verdade, movimentações poderosas para que a pessoa possa entender, o ser possa entender que todas as coisas ao redor da gente não nos pertencem, ao mesmo tempo que estamos sendo chamados a amar as pessoas, por exemplo, elas não nos pertencem. Cada uma tem o seu caminho, cada uma está indo para o seu caminho evolutivo, seu caminho de progresso, seu caminho de crescimento. Porém, quando nós temos consciência de quem somos e o que queremos, a forma como todos esses acontecimentos nos atingem muda completamente. Esse é o poder de um planejamento emocional. Ele vai alcançar a sua qualidade interior de ver a vida e ver os acontecimentos e ver os desafios da vida como você não via antes. Por quê? Porque a forma como você e eu fomos ensinados a ver muitas vezes é através do trauma do mundo adulto que nos criou. Quando nós chegamos ao mundo, nós aprendemos a falar com os adultos, nós aprendemos a entender o nome das coisas com os adultos, nós aprendemos a saber o nosso nome, que foram os adultos que nos deram, nós aprendemos a ver que vivemos num planeta por causa que os adultos nos disseram, entendemos que existe uma família, uma história nessa família, estamos dentro de algum contexto porque a gente vai vendo a vida dos adultos acontecerem na nossa frente. Mas além disso, vai acontecendo também traumas dos adultos que são repassados em forma de ideias, em formas de conceitos para nós. E nós assimilamos isso como a gente aprende o próprio jeito de falar. Por isso que às vezes é tão desafiador a pessoa saber superar uma crença limitadora, porque parece que é um alfabeto para ela. Assim como ela aprendeu papai, mamãe, ela também aprendeu uma certa linguagem na ordem das emoções. E essas emoções ficaram distorcidas e depois podem e muitas vezes ficam adoecidas no dia a dia dessa pessoa.
Um planejamento emocional ajuda você a ver isso com profundidade e a reorganizar isso lá no âmbito do teu querer. Aliás, o ponto poderoso do hoje, cada vez mais, é essa saúde volitiva. O que é saúde volitiva? Volitar significa vontade. A palavra vontade vem de volitar. Ou seja, é isso que faz o que você quer realmente. Tem muita gente que vive uma grande doença da vontade. Não produz uma vontade suficientemente intensa para chegar onde quer. Ou às vezes está tão adoecida a vontade que a pessoa nem sabe o que quer. Então, a doença mental ou a doença emocional não descarta um outro nível de doença, que é a doença volitiva, a doença da vontade, onde a pessoa não consegue produzir uma vontade. Ela até pensa com clareza e até sente sem muita perturbação, que não é muito fácil assim, mas é possível uma pessoa até não ter crises muito graves no sentimento, mas lá dentro parece que a vontade dela não está minimamente conectada com ela. Ela faz escolhas basicamente do que as outras pessoas querem que ela faça. Faz sentido isso? Dá um joinha aí, se para você acha que faz sentido, né? E esse planejamento emocional, ele é essa oportunidade de você ter a possibilidade, eu costumo dizer, dar uma metáfora, a possibilidade de você se resetar. Se você pudesse se resetar e colocar softwares do eu que você quer ser, do eu escolhido, do eu que você quer escolher, planejar o seu eu, você gostaria? Mas isso é possível. Eu não estou dizendo que nós vamos tirar toda a memória da sua história de vida, mas o que você vai ressignificar desta memória é o que realmente importa para o teu crescimento, para o meu crescimento enquanto ser humano. Então, não é aquilo que acontece de fato que faz a gente sofrer, mas aquilo que nós damos o significado na experiência que faz a gente ficar feliz ou que faz a gente sofrer. Eu não sei se você lembra de um filme chamado A Vida é Bela. É um filme que ganhou o Oscar, de um ator e diretor Benigni. E é um filme belíssimo, porque ele conta a história de um pai na Segunda Guerra Mundial, e ele e o filho vão presos para o campo de concentração. E o filme todo é incrível, porque o filme todo é o pai mostrando para o filho que aquele lugar não era assim um lugar horrível, terrível, não, que na verdade uns homens chegaram para brincar, então ele fazia umas brincadeiras e aquele lugar ali era um lugar para ele poder se sentir numa experiência que tudo ali era como se fosse planejado, uma brincadeira, e o filho não teria problema, não ficaria com medo. O filho precisaria confiar no pai. A primeiro momento, eu pensei que, de certa forma, era uma alienação aquilo ali. O pai não deixar claro para o filho que ele está dentro de um campo de concentração e tentar fazer de todos os jeitos que o filho se sentisse melhor possível naquele ambiente, e a forma como a personagem faz no filme é incrível. As ações que ela faz ali para deixar o filho tranquilo e não sentir que ele está talvez num dos lugares mais terríveis que se possa imaginar na história da humanidade. Mas depois eu compreendi que não é sobre o pai alienar o filho. Aquela criança, naquele momento, poderia ter visto o campo de concentração com toda a sua crueldade, com toda o seu terror típico de um campo de concentração, que era o que os adultos viviam, que era o olhar desse lugar, né, que a gente chama de realidade. Mas isso ele iria entender mais cedo ou mais tarde. O pensamento adulto se desenvolve e uma criticidade também se desenvolve dentro de nós.
E começamos a rever fatos da nossa vida, situações da nossa vida que mais cedo ou mais tarde eles ficam bem mais claros do que eram. Mas naquele momento, dentro daquela fase infantil, o que realmente o pai precisava era estabelecer dentro do filho experiências de virtudes, valores, que ele pudesse deixar bem claro para o filho que é possível reorganizar o nosso olhar. É possível reorganizar a nossa forma de ver as coisas. É possível dar um novo significado para isso que a gente chama de problema. Para isso que nós chamamos de dor. Porque quando conseguimos dar um novo significado, a dor que precisa do eco, do jeito como nós vemos, ou seja, a dor precisa, para ficar forte, para continuar durante muito tempo dentro da gente, ela precisa de um gatilho de repetição. Se você passa por uma dor e você tem um poder profundo de ressignificação, ela não dura. Pode durar 5 minutos, pode durar 1 minuto, pode durar no máximo 1 hora, mas ela não vai durar muito tempo. Porque o teu gatilho de ver aquilo de outro jeito diminui a intensidade da dor. Então, para a dor durar muito tempo dentro de alguém, ela precisa que aquele gatilho de ver de forma terrível, e isso é o jeito como eu vejo, de forma terrível continue. Mas se eu não vejo de forma terrível, isso não fica dentro de mim. Então, a atitude desse pai deixou a criança no final acreditando que ela passou por uma grande aventura, mas que no final do filme, traz uma lição muito, muito poderosa que eu não vou dizer, porque senão você não vai assistir o filme. E assistir o filme eu tenho certeza que vai mexer positivamente com as suas emoções. Então, algumas pessoas que fizeram comigo esse curso, Planejamento Emocional para a Construção de Metas Felizes, né, relataram para mim esse poder de ressignificação. Era muito difícil para muitas delas verem a vida delas de um outro jeito. E de verdade é muito desafiador, porque se você está dentro, né, da problemática, se você está sentindo visceralmente uma dor, você tende a achar que aquele é o ponto final. Mas não é. Quando os participantes do curso do Planejamento Emocional vieram me dar o feedback, eu entendi cada vez mais naquele momento o poder da pessoa poder olhar para aquilo que ela passa, mas ser capaz, a partir do momento que ela define quem ela quer ser, o que vai acontecer com o seu fazer, o que vai acontecer com o seu estar, o que vai acontecer com o seu ter. Até mesmo isso muda. A pessoa, muitas vezes, ela comprava coisas que não precisava, queria estar em ambientes que não era o ambiente que agradava, sabe? Pensava em fazer cursos ou viagens que nada tinha a ver. Mas quando ela foi em direção à fonte transparente do eu, o ser, então ela reorganizou a vida dela. Até viagens, até produtos, até pessoas, grupos, até situações, ela aprendeu a dizer: isso não faz bem para mim. Isso faz bem para mim. Então aí é uma grande diferença. Por isso que quando você sabe o seu lema existencial, você entende como e por quê e para quê, né, você está aqui, você é uma energia original na existência, tudo muda. As coisas não vão ser como eram antes, porque você não vai repetir os padrões. Você vai inovar, porque você está focado na fonte transparente, o ser. E aí o poder de discernimento, de lucidez aprimora muito. E você começa a fazer escolhas melhor no ter, no estar, no fazer. Entende? Então assim, por que eu fiquei com aquela pessoa, né? Por que eu comprei aquele negócio? Nem uso mais. Mas para que eu fui inventar ir para aquela viagem? Quantas vezes você já disse isso? Ou quantas vezes você já viu pessoas falarem isso? Para que eu casei com aquele fulano? Para que eu entrei nesse emprego? Para que eu escolhi essa profissão? Não é porque escolher fazer, escolher ter ou escolher estar seja impossível. Aliás, às vezes é muito fácil. Mas
É desafiador saber escolher tudo isso quando você não está vinculado com o seu ser. Aí você não vai conseguir escolher bem tudo isso. Talvez por uma obra meio intuitiva, ou até um golpe de sorte, vamos dizer, você fez uma escolha, ok. Mas a vida está te colocando todos os dias em dilemas. É o que nós vivemos, dilemas. Dilemas é sempre assim, ó, opção A ou opção B no mínimo. Pode ter opção C, D, E, F, mas no mínimo são sempre duas opções em várias coisas da nossa vida. E construir uma consciência, um despertar da consciência nisso é fundamental. Então, para que você possa realizar isso, é fundamental você entender como planejar o teu caminho do ser, o caminho do eu que você quer encontrar e que você também quer desenvolver dentro de você. E aí, o que acontece? Você ganha 3 pontos fundamentais, as 3 missões do eu. Anota aí que você vai gostar. Existem 3 missões do eu. O que eu faço para mim, o que eu faço em mim e o que eu faço além de mim. Coloca aí, anota aí faz um triângulo no papel aí. O que eu faço para mim, o que eu faço em mim e o que eu faço além de mim. O problema é quando eu só pego um ponto e acho que só nesse ponto eu vou me autorrealizar. Não. O que eu faço para mim, ponto 1, o que eu faço para mim, é tudo que você pode fazer de material e que é perecível. Né? Tudo que você pode comprar, viagens, até cursos que você possa fazer, até títulos, é tudo que você pode fazer para você. Ah, eu tenho título de pós-graduado, eu tenho título de doutor. Isso ainda está na missão do que eu faço para mim. Ah, eu fiz musculação, tô fortão, não sei o quê. O que eu faço para mim, porque mais cedo ou mais tarde você vai também deixar de ficar fortão desse jeito a vida toda. Outro dia eu vi o documentário do Arnold Schwarzenegger. Ele foi campeão Mr. Olímpia 4 vezes, se eu não me engano. Ele era um monstro de grande, era um monstro de forte. Parecia uma estátua viva. E hoje ele é aquele senhor, com óculos escuros, uma barba, viveu a vida que ele quis, foi ator, foi governador, mas não é mais nenhuma daquelas fases que ele passou, permanece com ele. O que ele tem agora, esse senhor chamado Arnold Schwarzenegger, quando ele vai lá na beira da praia, encontra com os amigos ali, nos pontos de encontro ali de Los Angeles, se eu não me engano, ou da Flórida, quando ele vai ali, ele vai encontrar os amigos, vai conversar. No fundo, o que o Arnold Schwarzenegger hoje gosta de fazer? O que nós hoje sempre podemos fazer? Sentar com os amigos, conversar com as pessoas que a gente gosta, falar de papos inteligentes, abraçar as pessoas, curtir um momento com a natureza, ficar com as pessoas que a gente ama, ler um livro que nos agrada, porque no fundo, sempre vai ser você com você mesmo. E aí entra no segundo ponto, o que você faz em você. O que você faz para você, tudo que o dinheiro pode te dar, tudo que o externo pode te dar de todas as formas. O que você faz em você, não. O que você faz em você é o que você pode produzir do eu virtuoso. Esse eu virtuoso, ele é mais justo, ele é mais sereno, ele é mais pacífico, ele é mais amoroso, ele é mais transcendente. É o que você pode produzir, desenvolver de virtudes em você. Então, o que você faz para você, o que você faz em você. Por isso que tem muita gente que faz curso, vai em evento, faz coach, faz isso e nunca está bem, porque faz mesmo para ela, mas não está fazendo em si, não está fazendo nela. E aí não adianta. São 3 missões do eu. O que você faz para você, o que você faz em você e aqui, ó, além disso, o que você faz além de você. Que é aquele espírito do legado. Aquela ideia de que, tudo bem, eu fiz algo em mim, eu sou feliz com a pessoa que estou me tornando comigo. Mas nós somos todos ligados a uma lei chamada lei de pertencimento na espécie humana.
A espécie humana é a única espécie da natureza planetária que gosta de produzir algo para ficar depois que a gente vai embora. As outras espécies, elas só reproduzem descendentes. Nós gostamos, nós precisamos, nós somos programados para deixarmos ideias depois que a gente vai embora, não só nossos descendentes. Esse espírito de legado é o que a gente faz além de nós. Por isso que tem pessoas que depois, geralmente, que fazem sua riqueza, seu patrimônio, sua família está bem, está constituída, os filhos crescem, ele se torna essa pessoa realizada também com o que ele é dentro dele, com o que ele fez em si, quer fazer uma causa, entra numa causa social, vai abrir uma instituição. Geralmente as pessoas têm a ideia de ser por esse caminho. Esse não é exatamente o único caminho, é um caminho. Mas além de você, pode ser na área da arte, pode ser na área do intelecto, pode ser na área da participação educacional, pode ser na área de um método que você coloca e doa e que isso produza alguma coisa. Por isso que as pessoas que fazem para si, em si, e conseguem alcançar e querem alcançar além de si, entram nesse profundo estado de realização interior. O planejamento emocional ajuda você a desenvolver essas 3 frentes. Essas 3 frentes poderosas, porque você vai encontrar o seu lema existencial que vai fazer você definir as escolhas exatas, pelo menos assertivas, é melhor dizendo, para isso. Porque senão você vai ficar fazendo escolhas por tentativa e erro, e o tempo, o Deus Cronos, né, que cada dia a mais é um dia a menos, não para. Então a qualidade da assertividade, ela não vem com pressão, ela não é para produzir ansiedade, é para produzir serenidade, porque você faz o que tem sentido, escolhe o que tem significado e atende às 3 dimensões, as 3 dimensões que produzem o seu eu realizado. O que você faz para você, o que você faz em você e o que você faz além de você. Eu tenho certeza que de alguma forma a nossa live te ajudou, não ajudou? Faz um joinha aí se essa live ajudou você em algo, se você gostou. Hoje eu não pude ficar vendo as perguntas, porque esse era um tema que eu precisava trazer delineado, mas, por favor, deixem as perguntas no comentário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a live agora, você deixa a pergunta, curta, porque às vezes as pessoas curtem aqui ao vivo, mas depois não curte lá, entende? E o Instagram depois não manda para mais pessoas. Então, minha sugestão é, se você puder, depois que eu publicar, curta a publicação e faça a sua pergunta. Eu vou responder cada uma dessas perguntas. Cada uma dessas perguntas que forem colocadas e outras, eu vou responder uma a uma. E não precisa ser no direct, não. Respondo ali mesmo no comentário. Tá bom? A minha enorme gratidão, a sua presença. Foi especial demais estar aqui com você hoje. E eu espero você na próxima terça, 8h30 de Brasília, tá? 20h30 de Brasília, da noite. 20h30 de Brasília, para a gente estar cada vez mais nos preparando para a imensa e maravilhosa Masterclass do dia 24 de agosto. Essa você não pode perder, porque eu estou aqui só dando umas pequenas pinceladas, né, do que essa Masterclass pode trazer para você e para todo mundo que você convidar, tá bom? Foi muito bom estar com você e a gente se vê depois na terça-feira, terça-feira 20h30 de Brasília, na próxima terça-feira. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Até mais!